Olá, paz do Senhor. Vamos continuar a série de vídeos falando sobre 1 Coríntios capítulo 4. Agora provavelmente deve estar na parte 3 ou 4, não me lembro direito. Depois eu vou checar na hora que eu for fazer na hora que eu for levar os vídeos para o canal. Agora é 10h30 e eu estou um pouco cansado, já estou com sono. Mas eu vou fazer o vídeo porque eu gosto de falar de Deus, das coisas de Deus. A minha vida é voltada só a este tema. Então, eu vou continuar falando. Só que eu estava pensando em fazer outro vídeo. Eu ia começar a falar sobre a agroecologia, fazer uma série de vídeos só falando sobre agricultura e encaixando as coisas bíblicas de Deus dentro deste assunto. Então acho que eu vou fazer uma mescla para começar a falar de agroecologia, porque o canal Igreja Evangelho dos Pobres e dos Alimentos Sagrados trata desses dois assuntos principais, né? Que é as coisas de Deus, que é a palavra dele que está na Bíblia Sagrada, que é o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra e nos céus, porque ele herdou tudo, ele é dono de tudo, né? E nós também somos co-herdeiros desta herança, né? E vou fazer uma mescla, porque eu estou a fim de falar das duas coisas, né? Porque hoje eu já comecei a fazer essas séries de vídeos falando de 1 Coríntios capítulo 4, sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Eu vou usar só, por enquanto, esta parte de 1 Coríntios capítulo 4, né? Porque como eu tô com um pouco de sono, aliás, eu tô com bastante sono, né? Minhas vistas estão até fechando. Mas eu vou continuar, né? Porque agora é 10h30, mais ou menos, da noite, né? 22 horas, né? E já era pra mim estar dormindo, né? Que eu tô acostumado a dormir 6 horas da tarde, né? Agora com essa nova mudança de vida, né? Porque eu saí da rua, né? Deus está me levantando, né? E daí nós paramos aqui na parte de 1 Coríntios, capítulo 4, acho que versículo 5. Mas eu vou deixar agora esta continuação e vou começar a falar sobre este capítulo, este versículo, daqui a pouco. Vou começar a usar este tema da agroecologia, que seria o estudo que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai inserir na pauta dos vídeos, né? Que seria agroecologia, ecosfera, tecnosfera e agricultura, né? Nós vamos falar da Revolução Verde, né? Um pouco da Revolução Verde, porque é um assunto muito importante, né? Nós vamos citar algumas coisas e vamos analisar no ponto de vista de textos que foram escritos por uma pessoa que conhece muito bem, né, esses temas, né? E também vamos falar também no decorrer dos vídeos sobre uma agricultura ecológica, que seria, por exemplo, itens que seriam analisados, que nós vamos discutir: ecossistema, ciclo da vida, o espírito tecnocrata, a industrialização, uma ciência responsável,
terceiro mundo, perspectivas. São os assuntos assim que a gente pode ligar com a Bíblia, que fica uma coisa explosiva, né? Eu vou tentar falar alguma coisa porque também não tô com vontade de dormir, porque agora que eu tenho luz aqui dentro da casa onde eu estou morando, eu tenho condição de fazer vídeos à noite também, né? Então eu vou falar um pouco e depois, se eu ficar muito cansado, daí eu encerro e continuo no próximo vídeo, né? Então eu já vou começar falando da ecosfera. Então tem um dizer aqui muito interessante. Nossas dúvidas são traidoras. É que eu estou muito cansado, com sono, daí eu vou ficar mais lerdo e mais lento. Então, repetindo, eu gosto de fazer vídeo de manhãzinha, quando eu acordo, que daí a gente fica mais disposto, daí a gente recarrega a energia, parece que a gente renasceu, né? Mas continuando, nossas dúvidas são traidoras, deixando... eu tô com a vista muito ruim também, que eu sou diabético, e quando a minha diabetes está alta, assim, imagino que esteja alta, eu começo a enxergar tudo embaçado, porque meu estado de saúde já está ficando muito comprometedor, porque são vários anos, eu tenho 52 anos de idade. Então eu tenho diabetes acho que desde criança, desde quando eu nasci. E agora ela está muito severa e está afetando os meus olhos. Eu já fiquei cego durante 4 meses, igual o apóstolo Paulo. Então, isso também faz parte daqui a pouco dos vídeos da série que eu estou fazendo, né? Falando da vida do apóstolo Paulo, né? Ele ficou cego por um tempo, está escrito em Atos, né? E depois ele voltou a enxergar, né? Eu fiquei cego por 4 meses e depois Jesus me curou igual curou o apóstolo Paulo, né? Porque foi... Eu esqueci o nome da pessoa que Jesus mandou a pessoa ir lá e batizar Paulo, né? Daí Paulo voltou a enxergar, né? Essa história é muito bonita que nós vamos contar em algum momento do futuro, né? Dentro do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então eu vou tentar ler aqui porque está muito difícil para mim ler agora. A minha vista está embaçada. Nossas dúvidas são traidoras, deixando-nos perder o que muitas vezes poderíamos ter ganho. Acho que é ter ganho. Se não tivéssemos tido medo de tentar. Eu não vou repetir porque eu encontrei muita dificuldade para ler. Mas quem falou isso foi Shakespeare. Shakespeare foi, acho que um músico, eu não me lembro o que ele foi. Ele foi uma pessoa bem conhecida, né, na história da humanidade, né? Todo mundo conhece Shakespeare. Pode ser que ele tenha sido um escritor. Ele escreveu essa palavra muito bonita aqui, que a gente poderia entrar agora em Romanos e começar a analisar o que significaria, por exemplo, a palavra que ele usou aqui, né? Que seria... eu não estou conseguindo enxergar direito. As dúvidas, né? Que todo mundo tem, né? Existe um ensinamento na Bíblia
em Romanos que fala sobre isso, né? Mas vamos deixar para depois, né? Daí, continuando, eu comecei num tema, já estou querendo mudar para outro tema. Nossa, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é assim, né? Ele é multiforme, né? Então vamos falar de ecossistemas agora. Existe a ecosfera, que seria, acho que talvez a parte 1 deste ensinamento, né? A ecosfera. A ecosfera está dentro, o ecossistema está dentro da ecosfera. Porque vamos falar aqui, por exemplo, outra mensagem, né? O universo é a Bíblia imensa que Deus escreveu no espaço. Quem escreveu isso foi Castro Alves, esse foi escritor. Acho que Shakespeare também poderia ser um escritor, eu não sei, né? Eu não entendo de história, né? Não tenho conhecimento, né? Mas ele é muito famoso, tanto Castro Alves como Shakespeare, né? E o Castro Alves escreveu esta frase, né? O universo é a Bíblia imensa que Deus escreveu no espaço. Olha que bonito, faz sentido bíblico também. Daria para fazer um vídeo falando sobre isso. O título seria esse do vídeo, ligando a Bíblia com este tema. Talvez eu faça isso mais para frente, que eu gosto de usar tudo que eu vejo, eu comparo com a Bíblia, né? Eu sempre consulto a Bíblia, né? Tudo que eu vejo, tudo que eu penso, fico o dia inteiro meditando, refletindo, daí eu fico lembrando da palavra que está escrito na Bíblia, daí eu ajunto com as coisas que eu estou lendo que são de outros lugares. Mas aqui vamos continuar, porque esse estudo aqui vai ser muito legal. Eu vou tentar encaixar em alguma parte da Bíblia, né? Em algum lugar da Bíblia. Vamos ver, nosso planeta não é um depósito de fatores isolados, preste atenção, que se pode usar. Então, nosso planeta ele não é um depósito, apesar dele ser gigantesco, ele não é um depósito igual um depósito de lixo, onde as pessoas jogam lixo orgânico, lixo químico, lixo sintético. Nosso planeta, a gente não pode usar ele como se fosse dessa forma. Esse fator, ele também não tem que ser descrito como se fosse isolado. A gente não pode usar ele para fazer isso. Nosso planeta, ele foi criado por Deus. Por isso que a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar mais o nosso planeta do que uma religião, do que bens materiais, do que uma casa, um concreto, do que estas coisas. Estas coisas não são importantes, elas são inúteis. Mas o nosso planeta, ele é muito importante, porque é um bem que Deus deu pra gente. Porque a gente vive dentro do planeta Terra. Então a gente não pode fazer isso, a gente não pode usar indevidamente, a gente não pode retirar, a gente não pode gastar, a gente não pode modificar, a gente não pode desperdiçar, a gente não pode destruir à vontade. Todos esses fatores, a gente não pode fazer uma coisa que prejudique a criação que Deus criou, que ao mesmo tempo está nos prejudicando. Daí continuando, tão pouco é abre aspas, almotolia de azeite, almotolia
de azeite, fecha aspas. Da viúva de Sarepta, viúva de Sarepta, que o profeta Elias, agora está escrito dentro de um livro que não tem nada a ver com religião, isto que eu estou falando. A pessoa que escreveu este texto, ela está usando uma passagem bíblica. Olha só como esse livro aqui ele é interessante. O profeta Elias, com E maiúsculo. Agora ela vai falar do profeta Elias, a autora. Permitiu que se enchesse sempre novamente, para repor o óleo que ela gastava. Então aqui eu vou repetir de novo para tentar entrar no clima aqui. A autora está falando que a gente não pode desperdiçar, destruir e usar o nosso planeta como se fosse um fator isolado, como se fosse um depósito de fator isolado. E tampouco, daí ela explica usando outra questão, esta questão, que a gente não pode destruir o planeta. Tampouco agora ela vai falar que o nosso planeta não é igual a almotolia de azeite, que seria um pote de azeite. E tem outro nome também, um recipiente, e tem outro nome que está escrito na Bíblia que agora não vem à memória. Da viúva de Sarepta, é uma viúva que o profeta Elias conversou com ela, na época que eles estavam vivos aqui na terra. Que está confirmando que o profeta Elias permitiu que se enchesse sempre novamente. Então, porque eu não vou entrar no detalhe da questão do texto bíblico, porque daí vai ficar muito prolongado o vídeo. Mas ali o profeta Elias, havia uma fome muito grande na terra. E essa mulher, ela estava passando necessidade. Então, ela encontrou com o profeta Elias, ou o profeta Elias encontrou com ela. E o profeta Elias, amando de Deus, fez um milagre, encheu o pote de azeite. Então, o que isso significa? Na versão bíblica, que Deus usou o profeta Elias, que era o representante dele aqui na terra, para poder engrandecer a mulher, porque todos estavam passando fome. Mas esta mulher, ela foi escolhida para fazer a obra de Deus, que é o ensinamento, que eu não vou chegar lá na passagem, mas o profeta Elias, ele é citado acho que em Samuel, em Reis, nestes livros. Então eu tenho que procurar, mas eu não fiz essa pesquisa antes e também nem vem ao caso agora. Então ele encheu o pote dela de azeite. Azeite significava fartura, muita coisa. A mulher ela ficou comendo durante os anos que não chovia, porque o profeta Elias pediu para Deus, está escrito na Bíblia, que parasse de trazer chuva na terra. E Deus, ele ouviu e fez a vontade do profeta Elias. Como também está reportando esta situação que aconteceu no passado em Hebreus também. Paulo também cita este acontecimento. E não sei se foi Paulo que cita, e acho que Tiago também cita no livro dele também sobre esta questão aqui. Também. Esta passagem aqui ela é muito importante na Bíblia.
está num livro que nós vamos falar sobre ecossistema, agricultura, agroecologia, num livro de ecologia, agroecológico. Nossa, que incrível, né? Pode ver que eu consigo achar umas coisas bem legais que dá para fazer uma mistura fina, né? E daí ele encheu o pote de azeite da viúva. Daí a viúva pôde viver com o filho dela, que ela tinha um filho que parece que foi Elias, ele também ressuscitou esse filho dela também. Tá escrito lá na história bíblica. Se eu não me engano, porque houve o ressuscitamento de uma criança que Elias ressuscitou e que o profeta Eliseu também ressuscitou uma criança. Jesus também ressuscitou uma criança também. E são muitas coincidências. E daí ele está querendo dizer assim, que a gente tem que tratar a questão do nosso planeta desse jeito. Então ela já começa quente já. Para repor o óleo que ela gastava, porque ela ia gastando o mantimento e Elias ia repondo com o Espírito Santo, né? O Espírito que é o Espírito do poder dos milagres, né? Com E maiúsculo, né? Espírito com E maiúsculo. Ocorre que os recursos naturais básicos para a atual civilização, olha só, preste atenção agora, hein? Nós vamos fazer a ligação que eu acabei de falar do texto bíblico com esse texto que nós estamos lendo. Agora é uma ligação de pensamentos, ó, que se conectam, ó. Ocorre que os recursos naturais básicos para a atual civilização é uma cientista renomeada. Ela é a maior cientista do mundo nessa área, falando isso. Ela escreveu esse livro há 30 anos atrás. Esse livro aqui é um best-seller, apesar que já faz tempo que ela escreveu, mas é como se ela tivesse escrevido hoje. É como se estivesse saindo do forno agora. E está quentíssimo este texto. Ele está atualizadíssimo. Olha o que ela escreve. Ocorre que os recursos naturais básicos para a atual civilização, como petróleo, carvão e minerais, não são renováveis. Olha que ela está ensinando, ó. Ela está falando uma coisa importante. Ela está dizendo que os recursos naturais que são importantes para o ser humano, aqui nós estamos tratando da Terra, do planeta Terra, que foi o petróleo foi Deus que criou, o carvão foi Deus que criou, minerais foi Deus que criou. Isso são fontes energéticas, que são fontes de energia para o corpo humano, para o ser humano. Olha que informação importantíssima. Ela está dizendo que não são renováveis. Se não é renovável, não é uma coisa que a gente pode utilizar que ela vai ser reproduzida novamente. Igual a almotolia, igual o pote onde estava o azeite da viúva. A viúva gastava o azeite e acabava, por causa que a fome no mundo era tremenda nesta época da história dos acontecimentos bíblicos, que ela citou Elias e a viúva. Outros se gastam em escala muito maior do que são produzidos. Esses outros, ela está se referindo a outras fontes naturais, outros recursos naturais de energia que fazem parte aqui deste mundo. Por isso que ela fala assim, outros se gastam em escala muito maior do que são produzidos, como
o oxigênio ou se destroem mais rapidamente do que se renovam, como os solos. Nós vamos tratar de solos, mas aqui ela está citando um elemento químico muito importante para a vida humana, para a vida de todo ser vivo na Terra, que é o oxigênio. O oxigênio na parte da agricultura, na parte principalmente da planta, é um elemento nutriente essencial o oxigênio. Sem oxigênio não há redução não há óxido redução. E sem óxido redução existe vários problemas na questão ambiental, onde a planta ela habita, porque quando a gente for tratar de substâncias que são elementos químicos da natureza, há as modificações, né? Eu não entendo muito de química, né? Mas quando eu leio o livro da doutora Primavesi, eu vou pegando isso assim naturalmente, né? Que eu não sou químico, eu só fiz até o terceiro ano colegial, com muito problema, muita dificuldade. Eu sou doente mental, eu consegui passar na escola, no estudo escolar, mas quando chegou o primeiro, segundo e terceiro ano, eu ficava vários anos repetindo. Eu demorei muito para terminar. E já faz muito tempo, né? Mas essa questão do estudo químico ele é muito importante, né? Então essa oxirredução ela é importantíssima nos processos bioquímicos, que são os biocatalisadores, que são enzimas, né? Digestivas, né? Que a planta ela produz, né? É uns assuntos muito complicados, né? Mas ela ensina tão bem que até eu que sou muito burro, eu consigo entender mais ou menos o que ela está falando, para vocês verem como ela ensina muito bem. Ela tem o espírito, por causa com E maiúsculo, porque ela ensina bem, ela é cientista, ela deu aula na Universidade do Rio Grande do Sul. Ela abriu um curso de biodinâmica há muitos anos atrás, né? Porque ela já morreu. Ela é expert. Ela tem todos esses dons, então ela tem o espírito com E maiúsculo, igual eu tenho, porque eu sou sacerdote, eu sou profeta e eu sou o rei da segunda ordem de Melquisedeque, que é o poder do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Aleluia! E ela também tem esse poder também, porque é uma pessoa que conhece tudo isso, que eu vou revelar para vocês aqui, é uma pessoa que tem todo o poder supremo do reino dos céus. Então está escrito aqui, repetindo, outros se gastam em escala muito maior do que são produzidos, porque se gasta muito oxigênio aqui. Com motor a combustão, se gasta oxigênio. Eu aprendi com ela, lendo o livro dela. Como é que eu ia saber de uma informação dessa? É porque eu estava lendo o livro dela. Ela fala sobre isso, acho que ela fala aqui mesmo nesse livro aqui. Que quando eu estava internado lá no CAPS, porque eu faço tratamento de cabeça, eu fiquei 17 dias internado e lendo esse livro aqui. Daí eu me lembro que está escrito que a gente gasta oxigênio com carro. Tá vendo? Isso daí é uma coisa anticristã.
Você que tem carro aí, tem veículo automotor, você está contribuindo para o gasto de oxigênio no planeta Terra. E como você pode se identificar, se eleger, se autodenominar cristão desse jeito, meu querido? Como que pode? Você está fazendo uma coisa totalmente antibíblica, que o livro da doutora Primavera, que é a maior especialista do mundo de todos os tempos, está relatando aqui, que isso é pecado, e nós não estamos nem usando a Bíblia para falar isso? Como você pode fazer uma coisa dessa? Você tem que andar de carroça, de cavalo, você tem que ser igual aos cristãos antigos, você tem que ser humilde, você tem que mudar de vida, porque se você morrer nesse pecado, você vai para o inferno. Você não pode agir desse jeito. Olha só que constatação impressionante. Você está eliminando oxigênio, você está usando oxigênio do planeta. O oxigênio é um bem sagrado. Você não pode fazer isso. Você está destruindo os recursos naturais, porque a planta ela precisa de oxigênio, a planta ela precisa de gás carbônico, mas a gente e ela produz oxigênio. A gente precisa de respirar com esse oxigênio. Se você continuar andando de carro, você vai gastando oxigênio e a gente vai ficando sem respirar. Nós vamos morrer igual peixe fora d'água. Meu Deus do céu, como esse mundo aqui é errado. As pessoas nem percebem isso porque elas respiram, elas têm oxigênio de graça, natural, em qualquer lugar, mas não é assim. Olha quantos carros tem no mundo. Tem mais carro do que gente no mundo hoje em dia. Na época de Jesus não existia nenhum carro. Para vocês verem a diferença de vida que eles viviam, não tinha nenhuma poluição, por isso que eles viviam bem. Agora, se você está destruindo, quer agir desse jeito, você está contra Deus, você é inimigo de Deus. Por isso que em Tiago 4, versículo 4 está escrito: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Como que pode uma coisa dessa? É isso que a doutora Primavera está falando. Outros se gastam em escala muito maior do que são produzidos. Tá vendo? A gente gasta mais oxigênio do que as árvores produzem, porque ela vai falar aqui nas páginas mais para frente, o que ela vai falar? Ela vai falar, eu tô com sono, né? Então eu tô pensando assim, mais lerdo, né? Ela vai falar que quando a gente destrói uma árvore, a gente corta uma árvore, a gente tem menos oxigênio no mundo. É isso que ela está falando aqui e ela vai falar mais pra frente. Percebe-se? É isso que você tem que se ligar. Porque está escrito aqui, ó, ela está falando, ó, ela é representante de Jesus Cristo. Jesus Cristo elegeu ela como ministra da agricultura aqui na terra. Ela está falando aqui, ó, que a gente gasta mais oxigênio do que produz, porque nós cortamos as árvores, mas ela não está falando nesse texto. Ela está falando mais para frente, que um dia nós vamos chegar lá, porque esse livro também tem várias páginas. Então, ela está dizendo isso, como oxigênio. Você viu? Ela acabou de confirmar. Ou se destroem mais rapidamente do que se renovam, como os solos. Agora ele está falando dos solos. A gente, o ser humano, os empresários, as pessoas ricas deste mundo, eles destroem o solo rapidamente e eles não renovam o solo.
É isso que nós vamos estudar aqui no livro que ela escreveu, O Manejo Ecológico do Solo, consagrado como a Bíblia do Solo. É uma outra Bíblia que nós vamos estudar, que o manejo ecológico do solo, ele é considerado a Bíblia da agroecologia. Para você ver como essa mulher, ela tem o Espírito Santo com E maiúsculo, comprovado. O que ela fala nesses livros é impressionante, ninguém conhece isso, porque ninguém se preocupa com o solo, com a natureza, com o meio ambiente, que Deus criou, mas nós da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, nós se preocupamos com isso. Porque nós sabemos que para viver bem, para viver longe do pecado, da maldade, para poder constituir um coração puro, santo, perfeito, uma pessoa correta do bem, nós temos que comer bem. Deixa eu até me posicionar aqui, que eu tô sentado aqui de um jeito que eu cansei. Daí ela descreve aqui, eu vou ler o próximo. Se eu ler o próximo parágrafo, vai ficar muito grande. Então agora eu vou entrar. Eu dei só uma explanada aqui. Depois eu entro na introdução. Apesar que eu não sei se eu vou misturar, né? Que agora já tá em 36 minutos. Acho que eu vou fazer esse vídeo e vou nomear, eu vou batizar ele como sendo a primeira parte do estudo de agroecologia, né? Ecosfera, tecnosfera e agricultura, né? Eu nem vou citar 1 Coríntios capítulo 4, eu vou deixar para o outro vídeo para a gente continuar a série, né? Eu vou desmembrar agora, né? Não vou continuar. Daí eu vou voltar aqui porque eu já fiz um vídeo já falando sobre isso aqui, né? Que eu vou ler aqui do estudo de agroecologia, né? E daí eu vou voltar aqui na introdução, né? E vou começar a ler de novo, porque esse aqui vai ser o primeiro vídeo falando sobre o assunto. Daí daqui para cá eu vou seguir utilizando esse livro do curso que a gente está fazendo, misturado com a Bíblia, a Palavra de Deus, né? De agroecologia, ecosfera, tecnosfera e agricultura, né? Então nós vamos começar com a introdução agora. Desde que o ser humano vive em cidades, ele perdeu gradativamente a ligação com a natureza. Tá vendo? As cidades é totalmente contrária com o pensamento de Deus, porque Deus permitiu que as cidades fossem construídas, porque os primeiros habitantes da terra, como Caim, né, que matou Abel, Nimrodes, eles foram os primeiros que construíram cidades, porque o povo que era de Deus, já nesse começo da humanidade, eles viviam na natureza, viviam igual Adão e Eva, eles viviam num espaço deles ali. Eles não queriam viver tudo acumulado dentro de uma cidade, porque isso daí é uma coisa que Deus ele não gosta. Ele só permite que isso aconteça para não poder destruir o que o homem constrói, porque senão não existia mais ninguém no mundo, né? O mundo já tinha sido destruído. Eu não estava nem aqui fazendo esse vídeo agora, né? Eu nem ia existir mais se Deus destruir o mundo, né? Como ele fez da primeira vez e vai fazer agora da segunda, né? Mas ele vai destruir o mundo. Mas assim, não é que ele vai destruir o mundo. A terra,
ela é eterna, ela não vai ser destruída. Mas os habitantes da terra vão ser destruídos. Está escrito lá em Apocalipse, se eu não me engano. Ou em outros livros. Isso eu tenho certeza que eu já vi, só não me lembro onde está também, né? E eu não vou procurar agora que eu tô com sono, né? Então, continuando, com Deus. Então, assim, o homem, ele perdeu a ligação, ó, com a natureza, com Deus, com a religião e com a moral. O homem, ele não tem mais nenhuma moral. Hoje eu estava andando, né? Eu estava indo almoçar no restaurante, né? E já aconteceu isso já algumas vezes já. As pessoas que passam de carro e moto ficam mexendo comigo. Eles assustam a gente, buzina, joga moto, carro em cima da gente para fazer maldade. E pessoas que eu nem conheço. E a gente acaba se assustando e eles ficam dando risada assim. Então tá desse jeito. O ser humano ele tá imoral. E aconteceu hoje isso também. O cara passou de moto assim, eu tava na calçada, ele chegou até ali assim encostando. Ele tava com um cara na garupa. Daí ele buzinou, pá, 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 e ainda deu um grito assim para mim me assustar. Daí eu cheguei à conclusão que eles veem isso na internet, quer fazer igual. Então olha a condição da mente, da cabeça dessas pessoas. É isso que está escrito aqui. As pessoas não têm mais moral, não têm religião, não têm Deus, não tem natureza, não tem mais nada. Olha o que ela fala. O trato respeitoso da natureza e do meio ambiente está intimamente ligado à fé em Deus. Tá vendo? Quem tem fé em Deus, eu até já falei sobre isso já no outro vídeo, então eu vou falar de uma outra forma agora. De uma outra forma, de uma outra maneira. Então, esse trato respeitoso tem a ver também com uma expressão que ela usa muito, trato cultural. Então, a gente pode ligar o trato respeitoso da natureza e do meio ambiente com o trato cultural que ela ensina no curso dela. Que ela ensinava, né? Que agora ela morreu, ela faleceu. Está intimamente ligado à fé em Deus. Está intimamente ligado à fé em Deus. Então nós temos que ter tudo isso aqui. Nós temos que respeitar a natureza, o meio ambiente, tudo que Deus criou. Daí ela começa aqui agora a introduzir as questões que eu gosto muito de falar, né? No capitalismo, que é um sistema que a gente vive, é um dos tentáculos da besta, do reino dos céus. É como se fosse um povo que tivesse um povo, aquele animal que vive no mar, sabe? Aquele povo que tem um monte de braço. Então, o capitalismo faz parte de um braço, um tentáculo desse sistema. Igual o tentáculo do povo. O povo ele tem vários braços, né? E o sistema também tem vários braços e cada braço tem um nome, né? Um significado. O capitalismo é um deles, né? O capitalismo é um sistema que domina o mundo inteiro, né? É o sistema da marca da besta, né? Porque todo mundo quer ser capitalista, porque as pessoas trabalham, acumulam dinheiro, e daí em Mateus capítulo 6 está escrito que a gente não pode acumular tesouro na terra. Que negócio é esse, meu irmão? Você está do lado do bem, que é o Deus com D maiúsculo, ou você está do lado do mal, que é o Deus com D minúsculo? Se Deus está falando na Bíblia que você não pode acumular tesouro na terra, você acumula? E depois você quer respeitar Deus como? Desse jeito? Ah, mas sacerdote. Ah, mas rei da segunda ordem de Melquisedeque.
Ah, doente mental. Tá certo, sou doente mental, mas eu não sou burro, né? Eu não sou bobo. Eu vou ficar servindo a Deus com D maiúsculo ou servindo ao Deus com D minúsculo, igual eu já fiz vídeo explicando que é o Deus que está em 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou seguir qual? Eu vou seguir esse aqui que está escrito na Bíblia, o Deus que é o autor da Bíblia. E os homens que ele escolheu são os escritores que escreveram a palavra dele, inspirados em Deus, através do Espírito, com E maiúsculo, e vou acreditar na doutora Primavera, porque ela é contra o sistema, ela é do sistema, ela era do sistema e ela era contra. Olha só, Deus deu poder para ela, porque o pessoal do sistema, que é do sistema maligno, né, que governa tudo aqui na Terra, respeitava ela, nem chegava perto dela, porque ela falava umas coisas aqui, ó, e foi pro ar, ó. Colocou no livro aqui, ó, que nós vamos observar. Essa é uma delas, ó. Ó ela criticando o capitalismo, o sistema, ó. E ela fala, ó. Ela não fica com papa na língua. Ela não fica. Ó o que ela fala. No capitalismo, toda atividade é orientada para o lucro. Tá vendo? Se você for capitalista, é lógico que todo mundo é capitalista aqui no Brasil. Então todo mundo é capitalista. Então a pessoa só pensa em lucrar. Ela está indo contra a palavra de Deus. Se ela tiver esse pensamento, porque ela só está pensando em si mesmo. Ó, daí ela fala, até o ser humano é considerado apenas um recurso, entre aspas. Nós somos considerados um recurso. No sistema capitalista, tudo que eles fazem, toda a teoria, toda a lógica, todo o conteúdo, toda a inteligência artificial, tudo o que você pode imaginar, ela escreveu aqui, é um recurso. Nós temos que tratar estas coisas como sendo recurso e eles colocam a gente, o ser humano que Deus criou, de carne e osso, como um recurso. Eles não tratam as pessoas como seres humanos. Trata como um recurso. Uma coisa assim qualquer. Uma coisa que está sendo usada. Eles tratam assim o ser humano como se fosse um objeto que eles usam, que não tem sentimento, coração, o coração não tem um coração que bate, não é uma vida. Eles tratam assim o ser humano. É isso que ela está querendo dizer aqui. Daí ela conclui. Um meio de produção. Olha isso. O ser humano, o homem, ele virou um recurso que é um meio de produção. Para esses capitalistas aí severo, os metacapitalistas, que são dono do mundo, porque todas as indústrias, todas as empresas são deles, deixa eu ver aqui, eles consideram a gente somente um mero meio de produção. Eles não estão preocupados com o nosso bem-estar, com o bem-estar do pobre. Só lá na Índia, eu já falei isso, eu vi uma estatística, tem 900 milhões de pessoas, chegando a 1 bilhão de pessoas abaixo da linha de pobreza. Eles não têm dinheiro nem para comer, nem para matar a fome. Olha só que coisa. Por causa desses capitalistas aqui. É eles que introduziram o cristianismo, porque eles são da descendência europeia. Os europeus, eles governam o mundo desde a época de Jesus e até antes.
porque os impérios gregos veio antes de Jesus, depois, antes do Império Grego, veio os outros impérios que a Bíblia relata no Antigo Testamento, que o Império Babilônio foi um império poderosíssimo, o Império Egípcio, mas é tudo coisa bem antiga, do tempo lá dos dinossauros, lá da pré-história, lá. É bem antigo isso daí. Então eles dominam o mundo desde aquela época até agora. E se você não for uma pessoa que lute contra isso, as coisas vão continuar desse jeito, é cada um para si. Mas não é como diz o ditado, cada um para si, Deus por todos. Vai ser cada um para si e o diabo para todos. Só quem é de Deus que pode usar essa expressão, cada um para si. Não, nem sei mais, eu tô cansado, acho que eu vou parar o vídeo, porque depois eu continuo, né? Nós já começamos aqui a introdução. Tomara que depois a gente consiga sair dessa parte aqui e ir para frente, né? Então fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima.